quer que eu... Tô gravando. É, Você quer que eu compartilhe a tela com isso? depois. Aí eu te falo. Tá, deixa eu ver se eu também consigo, porque eu sou O meio... teu também fica a tela toda preta, sem aparecer o WhatsApp? Mas tem É a engraçado. tela. Eu Deixa... acho que é só o Zoom, o Google Meet quando eu dou aula, não. eu não sei compartilhar a tela, não. Vou tentar aqui alguma coisa. Não, mas aí deixa, já está aí no grupo. Ó, Já está aí no grupo. faço. Quero sair desse compartilhamento. Interromper, tá. Não, olha só, já está no grupo, tá ótimo. Só o fato de estar no grupo, depois cada um vê, já tá legal. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. A Natália falou alguma coisa hoje? Vamos começar, não tem problemas, a gente vai pegando. Vamos... O Márcio que sumiu. Não sei se essa questão da aula dele, ele Lá voltou, né? acho que lá voltou. São Paulo vai voltar, né, Bruna? Vi hoje na TV, vai voltar? Algumas escolas municipais e estaduais, as particulares ainda estão conversando. O Sion, lá do Cosme Velho, eu tenho uma amiga que trabalha lá, professora de música, ela postou hoje que volta dia 5 de outubro. Eu acho Lá que no... é mais certo de voltarem às aulas, sim. Mas eu hoje entrei em contato com a diretora aqui, de uma escola particular que eu dou aula, ela falou que vai ter ainda uma conversa dia 15 de setembro, com o Dória, com o Bruno Covas, a Natália. Chegou? Chegou. Aqui não tem previsão, não. Não? Aqui... Rio Grande do Norte falou que só o ano que vem, vi hoje. Rio Grande do Norte, Provavelmente, só o ano que vem. Minas também deve agir da mesma forma, só para o ano que vem. O governador fica até insistindo, mas aqui o sindicato, professores, faz uma reivindicação boa de não voltar. É bem forte, né? Engraçado, no Rio também é. Não entendi essa. São Paulo também é, né? Só que o Dória deve fazer vista grossa. Os sindicatos dos professores, tanto do Rio quanto de São Paulo. Pois é, por isso que vai ter uma reunião dia 15. Vamos lá, gente. Se ninguém morrer indo à praia, pode ter. Tivemos algumas cobaias agora no feriado. Cobaias conscientes, né? Disponíveis. Vamos ver. Fátima. Fátima. Desculpa, fala, Bela. Não, aí no Rio já voltou alguma coisa na área cultural? Não, aqui em Petrópolis, eu não sei lá no Rio, aqui em Petrópolis voltou uma academia de dança. Uhum. E até falei com vocês, por isso até que eu estou sendo cobrada perante alguns alunos meus. Mas a maioria das mães da minha academia querem, porque eu tenho muita criança. Eu tenho muita criança de 2 anos e meio, 3 anos, ninguém quer arriscar. Entendi. Mas quando uma volta, tem sempre aquela que fica questionando, né? Tem sempre um aluno que questiona. Nós voltamos semana passada, foi nossa primeira semana de retorno. Depois eu vou querer umas aulas com você dessa volta aí. Nas turmas de adulto, turmas de adolescente, jovens, foi tranquilinho. Agora, sexta-feira à tarde eu tenho criança, né? Na casa dos 10 anos, 8 anos, 9 anos. Menina, eu fiquei tão tenso. Só de falar me dá... Porque eles são agitados, né? Eles estavam muito empolgados por estar de novo na escola e eu não deixava os meninos respirar. Eu fiquei tenso. Foram 2 horas de aula bem intensas por conta deles. Acontece alguma coisa na escola, tu imagina? Acabou e aí, com a assim, Deus me livre, desculpa. Mas aí eu deixo... Mas assim, isso aí não tem como... Mas é lógico, a gente tem que ter todo um cuidado. Mas eu fazia questão dos pais entrarem, verem como é que estavam as coisas, para eles poderem... E agradecer a confiança, óbvio, né? Mas eu ficava o tempo todo... Eu me auto-apelidei o doido do álcool 70. Eu com a vasilhinha de álcool 70 na mão, onde eles iam ir atrás dando álcool 70 na mão deles o tempo todo. O nosso plano de aula tem que ser todo assim, né? A cena, você vai na casa do vizinho de longe, do portão, você fala com o vizinho. Tudo vai ter que ser de longe. O plano de aula vai ter que ser todo direcionado para... Você está na praia e seu pai está no calçadão. Você está falando com o seu pai. Né? Já vai, bota ele no plano de aula para dar ideia de coisas longe, né? Nada perto, né? Sim. Eles estão assaltando um banco, um está de um lado, outro está do outro lado da parede, para não ter confusão. Vamos lá então, gente. Eu fiz um resumo, tá bom? Tem um menino. Fátima,
Oi. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Tá. O Leonardo, né? Não veio. Ah, Leonardo, não sei, de repente ele aparece aí em alguma construção da cidade. Deixa eu fazer um le parcours. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi uma coisa que eu acho muito interessante, sobretudo quem trabalha dando aula, quem atua, enfim, que os viewpoints estão baseados em alguns conceitos. Acho que vale muito vocês anotarem. Uns tópicos de TED aula, uns tópicos para atores como o seu coletivo, Natália, ou ator solo, que eu acho, não sei se o Wander é ou não, e as pessoas que dão aula. Então, assim, ó, parece bobeira, mas são bem legais. Quando ela trabalha, ela sempre coloca esses tópicos para o coletivo que ela está trabalhando. Então, ela está aqui. Escute, trabalhe com seu parceiro, abandone e confie, esteja no momento, esteja em seu grupo, use o seu grupo, surpreenda o outro do seu grupo, faça em vez de sinta, trabalhe com perigo, trabalhe com imprevisibilidade, trabalhe nos extremos, comprometa seu ser inteiro, trabalhe com sua paixão, cuide da plateia e conte uma história, jogue um com o outro, seja um coletivo. Isso eu achei muito legal, ela sempre fala isso. Mas onde você pegou isso? Peguei isso no livro dos Viewpoints, que está quase no final, isso aqui. Você podia... Eu sei que você gosta da gente. Eu estou procurando aqui, achei que estivesse no grupo. Aqui, depois coloca no grupo esse texto, só esse texto que você leu. Tá. Não precisa ser hoje, não. Hoje à noite, amanhã de manhã. Interessante. Achei bonito. Isso, e ela fala, em toda a equipe que eu trabalho há anos, desde 92, lógico que foram entrando coisas novas, de acordo com a experiência dela. E aí ela sempre começa o ensaio com essas palavras, e essas palavras perduram por muito tempo, assim. É quase aquelas coisinhas de colocar na parede, sabe? Aqueles ditados de colocar na parede. Flâmulas, aquelas flâmulas. Flâmulas. Eu tô conhecendo cada vez mais, né? Eu vivo lendo agora sobre viewpoints, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, veja bem, tem gente que não gosta do desconhecido, tem medo do desconhecido, o desconhecido incomoda a pessoa. Eu já sou ao contrário, o desconhecido me fascina, estou sempre fuçando para ver. E é claro que o desconhecido, às vezes, eu dou uma remexida nele. Mas eu estou gostando. Eu acho que a gente ainda tem que estudar muito. Inclusive, eu queria te pedir depois uma coisa, eu até escrevi aqui. Se você poderia dar uma aula para a gente um dia, a gente te paga, a gente, sei lá, sobre Viewpoints e Stanislavski, essa contrapartida, né? Inclusive, a Anne fala sobre isso, mas muitas coisas eu não compreendo. Eu fiz a minha dedução, mas a minha dedução pode ser uma coisa muito simples. Então, se a gente pudesse um dia ter um debate, né, convidar algumas pessoas e tal, mas aí uma coisa estudada, o que é um, o que é outro, onde usa um, até pesquisar sobre isso, deve ter vídeos, deve ter texto, tem textos, né, dela, eu já vi na internet sobre isso. Só para te deixar um pouco mais acalentado, ela pega mais as ações físicas do Stanislavski, tá? Sim, isso é falado, eu vi. Ela fala até sobre isso no que eu pesquisei agora sobre timidez, que eu fui... Assim, primeiro, eu fui para querer saber o porquê que ela fala sobre isso, tá? Quer dizer, tema, timidez. E aí, eu pesquisei tudo, vou ler, tá, gente? Timidez é o conteúdo voltado especificamente para o trabalho do ator, pois compreende a consciência e a coragem que ele deve ter ao saltar do vazio. E eu adoro quando ela fala essa coisa do saltar do vazio, que realmente, né, o teatro é isso. Quem está na coxia para entrar em cena sabe o que é saltar do vazio. Né? Aquela adrenalina, aquela sensação de... É como se o palco fosse o céu.
e a coxia fosse o avião, né? Você vai se jogar dali para seja o que Deus quiser. E aí tem uma coisa que eu faço muito isso nas propagandas da minha escola, eu sempre falo assim, tome coragem, faça teatro. Inclusive tem uma cena muito boa que eu peguei, que é uma mulher que ela está com uma pele toda de argila, toda coberta, e ela está com um machadinho quebrando. Qualquer dia eu boto lá no grupo, quebrando essa argila, uma nova pessoa, né? Então eu vejo muito assim, essa questão de ser corajoso. Eu acho que o artista de teatro, ele é corajoso. Ele é corajoso. O da dança também. Mas eu sempre falo, puxa, o teatro tem a fala, né? Eu acho muito mais difícil. A dança, tudo bem. Mas, então, aqui, olha só. A cada momento da cena, sem desconsiderar o desconforto que isso acarreta, Anne aponta 10 estratégias para o ator se sentir adequadamente desconfortável. E aí ela fala sobre desconforto. Eu fui procurar até aqui, ó, o que é desconforto. Sensação de desconsolo, desalento ou mal-estar. Etimologia, origem da palavra desconforto, né? Aí fala sobre fobia social, aí fala outras coisas, mas aí não vem ao caso. Então, ela fala... e tem outra coisa que eu coloquei aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa perspectiva de abraçar as dificuldades, ela pode ser reconhecida tanto na sua teoria quanto na prática dos viewpoints. Ela fala que os viewpoints abraça essas dificuldades do ator, né? Eu achei isso também super legal, acalenta, né, um pouco esse lado do ator. E aí vamos lá, são as 10 estratégias dela. Aí a gente vai falar, tá? Reconhecer que o crescimento artístico está diretamente ligado ao amadurecimento da própria vida. Quem concorda? Eu não concordo. Não, olha só. Existem alunos, o Abel pode falar, existem alguns alunos, Bruno, de 10 anos de idade. Eu não sei se ela está falando em relação a isso. Eles têm um talento, né, sobre isso, não? Porque, assim... Eu acho que porque a criança, ela já tem uma liberdade que quando a gente vai crescendo, né, ficando adulta, a gente vai colocando travas. Eu acho que o que ela está falando é na questão de experiência, né? Quanto mais você faz teatro, mais velho, melhor você é. Sim, sim. Fala dessa questão do se jogar, da liberdade que a criança tem, ou o jovem tem, ou o adulto tem, isso corroborando aqui, tá, com o que falou. A Natália que falou. Pode falar, todo mundo. O se jogar, o se libertar, essa coisa da brincadeira da criança, né? Eu acho que essa maturidade está nesse lugar também, porque o viewpoint não tem nada a ver com uma questão da idade cronológica da vida. Ah, tá. Tanto é que se executa muitos viewpoints em coletivos que nunca fizeram teatro. Tanto é que você pegar esse livro da Annie Burger e da Tina Landau, tem um capítulo aqui que é viewpoints para designers. Então, o que eles chamam, lá nos Estados Unidos, chama designers dos cenógrafos. Então, tem viewpoints para a música, viewpoints para ser executado na literatura. Então, não tem nada a ver também com a questão da cronologia. Lógico que a cronologia, a maturidade, tem a ver em qualquer lugar. Mas, cenicamente, essa liberdade, esse salto no vazio, esse salto sem redes, que a criança e alguns jovens e muitos adultos têm isso. Ela fala que, nem a dela, Judy Ledge, não sei o nome dessa pessoa, John Gillett, representar metade vergonha, metade glória. Vergonha de se exibir, glória quando você consegue se esquecer de si mesmo. Isso é muito bacana, né? Porque é o salto sem racionalidade, né? Você esquece de você mesmo, você não pensa mais. E é o estado de presença, você está vivenciando. Esse lance do viewpoints, eu vi para bailarina, até falei contigo, né? E tem para executivos também, eu li não sei onde. Essa coisa de trabalhar em empresa, essa questão interessante, né? Interessante.
Bom, outra coisa que ela colocou aqui é entender como necessário... Fátima, só pensar que o Viewpoint é coletivo, é trabalho para... Você lembra que eu falei ontem à noite? É agrupamento de coletivo. Então, ela não falou em nenhum momento agrupamento de coletivo para o teatro. É agrupamento de coletivos. Então, você chega na empresa numa hora lá que está todo mundo estressado e quer fazer uma dinâmica para eles esvaziarem a cabeça para vender algum produto, vai numa farmacêutica, eles vão ter que falar sobre um produto novo para o cliente. Já fizemos sessão de viewpoint, meia hora. Andar, correr, deitar, sentar, sempre reação sinestésica um com o outro. Isso é uma libertação. Isso é uma libertação, sabe? Então, é aplicado para qualquer tipo de pessoas, de agrupamentos, criança, jovem, adulto, pessoas de empresa, pessoas do teatro, pessoas da dança. Tá bom? Tá. Entender como necessário o salto no desconhecido, normalmente possibilitado somente por um momento de crise ao longo do processo criativo. O que eu entendi aqui, esse salto do desconhecido, né? Eu vejo assim, muitas vezes, quando você... Eu não sei se eu estou certa, tá? Quando você é aprisionado, quando você é aprisionada num pensamento, eu vou falar pela ditadura, né? Foi o momento mais criativo dos artistas. Não foi década de 70, 80, as músicas mais lindas surgiram, as peças de teatro e tal. Nós mesmos, eu não sei vocês, mas quando a gente está na deprê, quando a gente está para baixo, quando acontece alguma coisa, ou separação, seja o que for, é o momento que a gente mais cria. Por que isso? Né? É o momento onde a gente está mais... Né? Quando a gente está na zona do conforto, quando a gente está estabilizado, não há tanta criação quanto... Então, quando ela fala entender como necessário o salto do desconhecido, esse salto do desconhecido é necessário para que a gente crie, para que a gente, né, tenha um processo longo, processo criativo. Eu achei isso também super legal. E botei até aqui do lado a ditadura. Para mim, é o momento mais criativo do Brasil, foi nessa época. Criar não os resultados em si, mas as condições para que algo aconteça. Aceitar os desafios. E ela fala sobre isso também. Entrar pela porta dos fundos. Essa porta dos fundos é habilidade técnica? Ou seja, ter consciência da habilidade... o que é isso, ludicamente falando, a porta dos fundos? Depende do contexto, que eu vi que ela cita muito a porta dos fundos. Mas eu te confesso que eu também é uma provocação. Eu acho que não meu ponto de vista ficou não chegar sabendo muito do processo, sabendo tudo, fechando questões. É ir pela dificuldade, pela porta dos fundos para chegar lá na... Ela fala sobre isso. E aí eu anotei até uma coisa que, quando ela fala assim, meu personagem nunca faria isso, que ela acha isso um lugar perigoso. Você está querendo dizer que o ser humano nunca faria isso? Quantas vezes já ouviu, né? Minha personagem não faria isso. E ela acha o contrário, acha, se joga, cria o desconhecido, trabalha no desconhecido, provoca, tenta ver pelo lado que ele poderia sim fazer isso. Vai pela porta dos fundos. Não vai... Cautelosamente. Oi? Chegar pela porta dos fundos seria uma coisa cautelosa, minuciosa, cuidadosa. Isso. Mas, digamos, num dito popular, seria comer pelas beiradas. Quando você está no local, você chega pela porta dos fundos e vai se acomodando, se ajeitando, se aconchegando. No dito sem popular... fazer estardalhaço, né? Vai comendo pelas beiradas, olhando minuciosamente, para poder se jogar. Boa. Tá. Tem mais uma cautela. Tá. Tanto que ela fala sobre... Se for olhar para essa leitura pela porta dos fundos, quem chega pela porta dos fundos é algo desconhecido ou alguma coisa que você não quer que o outro descubra, e ele vai chegar cautelosamente. Se for usar essa leitura, né?
Verdade. Legal, legal. Nada como a sabedoria. Ela fala, inclusive, sobre a pretensão, para que ninguém tenha essa coisa da pretensão, de chegar, foi como você falou, sabendo, né? Então, olha só, aceitar os desafios e entrar pelas portas dos fundos no paraíso, ou seja, ter consciência de que a habilidade técnica advinda do treinamento é sempre um forte aliado da espontaneidade e habilidade intuitiva que o ator deve disponibilizar. Tá? Compreender que o... Esse aqui também é ótimo, eu concordo. Compreender que o desequilíbrio é parte importante no processo. Perfeito, gente. Eu acho que é o lugar que mais se cria para ela, para o sistema do viewpoint, não o sistema psicológico, mas o sistema de mais corpo, porque o viewpoint é muito de fora para dentro. Né? Muito não, acho que 90% de fora para dentro. E aí você tem essa liberdade também, né, do desequilíbrio. Você está treinando sempre fora, você não está trazendo nada preparado. Acho que é isso também. Você não traz preparação, não traz nada. Tanto é que as composições não são preparações minuciosas. Ela dá esse poder da liberdade do improviso. Ela dá essa lacuna. Tanto é que tem uma provocação quando você combina uma cena de composição, que o tempo é muito limitado. Exatamente como eu falei, você não é acadêmico, não é profundo. Não é no sentido profundo que eu digo do intelecto. E aí, foi legal você falar aquilo do ser humano também. Agora que eu li de novo, está grifado, né, na página 120. Você não pode se esconder. Seu crescimento como artista não está separado do seu crescimento como ser humano. Tudo é visível. Realmente, porque o viewpoint, me contradizendo um pouquinho, ele tem o lugar a sua imagem conta história. Então, se você é uma senhora do meu lado e eu sou jovem, são histórias diferentes, porque a gente está provocando histórias nos outros e seguindo aquelas tarefas que a gente já sabe do viewpoint, que a gente vai passar depois só para dar uma elucidada, tá? Mas é isso. Então, as suas mãos, as veias das suas mãos, o seu rosto, tudo é história, tudo é depoimento pessoal para quem está te vendo. E é o poder de saber da sua síntese e da sua história que você carrega junto com você, independe da idade. Vai lá. Vamos lá. Não esquecer que o sentimento de insegurança também faz parte do ato criativo. Sim. É importante esse momento de insegurança, essa adrenalina, isso faz parte, respeitar, né? Utilizar a incorporação do imprevisto e do imprevisível como uma estratégia para o espetáculo, né? Saber negociar fases de controle e fases de caos. Cumprir com as obrigações inerentes a todo o processo, mas também saber o momento exato de abrir mão deles. Interessante isso também, né? Eu botei aqui, importante. A hora de saber que tem coisas que, sei lá, de repente não é para você, você não vai conseguir, e você ter a humildade de dar atenção aos detalhes. Essa questão dos detalhes aqui que eu não entendi. O que vocês acham que... Até botei, quais os detalhes vocês acham que ela se refere? Que alguém quer falar? Eu acho, né, no meu ponto de vista, lógico que não dá para ter tudo que a Ana Burger fala, que é um ponto de vista dela, de diretora. Para mim, como diretor e como professor de aula e como ator, acho que os detalhes estão os deuses, né? Os detalhes estão os lampejos de teatro. O Stefani Brud falava, da MOC, falava assim, tem que se treinar muito para descobrir 5 minutos de teatro genuinamente bom. Genuinamente acontece o teatro. Então, os detalhes são, nesses lugares, são esses mínimos lugares. A Ariane Muschini falava isso. Você trabalha 1 hora para descobrir 5 minutos de cena boa. Cena que vai ficar, no caso dela, né? E a Anne Burger também fica muito tempo treinando. É exaustivo o treinamento dela. É gostoso, mas é exaustivo. São muitas horas de treino. Até descobrir uma coisinha, um detalhezinho que vai ficar. E no dia seguinte, vamos de novo. Porque tem que ser genuíno, tem que ser uma coisa que todos vejam também, não é só ela.
A gente entrou, porque é coletivo, a gente vê, lógico que tem uma hierarquia, lógico que tem uma soberania do diretor, mas acho que quando você trabalha em coletivo, você libera também para esse coletivo influenciar no resultado final. Isso eu acho um bom diretor. Eu acho um bom diretor é aquele que escuta, é aquele que está pronto também para se desafiar na sua linguagem. Você pode falar, eu quero fazer assim até o final, e alguém te dá um detalhe e fala, caramba, não, calma aí, então eu posso mudar isso. Posso ir para um outro caminho também. Né? É a minha forma de ver, não sei se outras pessoas... São os pontos de vista que você fala aqui de fora, às vezes a pessoa, e é verdade isso, né? Eu falo muito isso para meus alunos. Às vezes quem está assistindo aprende mais do que quem está em cena. Com certeza, né? Você estar de fora olhando é bem melhor. Deixa eu só falar uma coisa em relação a estar na cena, que aí a gente cai no Wanda e cai na Natália também, cai em todos nós, mas assim, atua mais que dirige. Você, Wanda, você dirige? Nem sei. Natália, você dirige? Carro? Não, mentira. Então, aí o que acontece? Quando o ator está com interesse naquilo que ele está fazendo, a atriz está com interesse, que ela fala também na página 122, o interesse é muito importante. Porque se você está presente com interesse, às vezes um detalhe de uma mão, um detalhe de um olhar para o lado, se você está tão imbuída ou imbuído naquele lugar, você chama uma plateia, mais do que fazer 1000 coisas. Também vejo o detalhe da atuação nesse lugar da síntese. Mas você tem que estar ser realmente inteiro naquele momento. Tem que descobrir realmente a inteireza daquele momento. Então, para mim, isso é um detalhe. Não precisar fazer muita coisa. De repente, só uma coisa que faz assim no rosto, você sabe que tem significado isso que você fez, você acredita nele, e isso vai modificar todo um ponto de vista de quem está vendo. Ela fala muito tempo sobre interesse, né? O interesse do diretor, o interesse que o diretor dá sobre a peça, é o interesse que o ator também vai ter sobre a peça. Ela cita um momento que ela fala assim, que ela foi ver um ensaio, lá nos outros capítulos, de uma amiga, de uma diretora assistente que ficou no lugar dela. Aí ela ficou de fora, não sei se é essa situação exatamente, e aí uma atriz chegou para ela e falou assim, ô diretora, que não era ela, eu me perdi um pouco nessa minha personagem, eu não sei o que fazer naquele momento. Faz o que você quiser. Que para a Anne Burg foi uma coisa muito fora da casa, sabe? Muito nada a ver, porque o diretor estava resolvendo outras questões da encenação e, nesse momento, deixou de ter um interesse sobre aquela questão que a atriz levou. E aquela atriz é a produtora de histórias, né? É a produção de histórias para o público. Então, que naquele momento ela falou, não, se interessa pelo que ela está falando. Então, isso também é um dado assim, que ela fala bastante de interesse, descobrir interesse. Durante o ensaio, o diretor não pode se esconder do ator. Uma vez mais, as intenções são visíveis e palpáveis. O ator consegue perceber a qualidade do interesse e da atenção que o diretor traz para a sala. Ela é real e tangível. Se as intenções são medíocres, o ator sabe disso do diretor. Ali entre o diretor e o ator é inegável e pode estar tensa ou frouxa. O diretor tem que zelar por toda essa linha com interesse e com atenção. Então, realmente, é um papel do diretor, no caso dela, que é desse lugar, da performance, da coisa mais aberta, tem que estar muito focado, assim, tem que estar muito focado com a abertura da escuta e com a abertura, às vezes, do abandonar algumas coisas, sabe? Deixa para lá. Deixa para lá, abandona a sua cabeça. Não é abandonar o performer, o ator, o atriz, não. É abandonar suas ideias para o outro. Perdão, estou me metendo aí. O meu foi só isso mesmo. Aí eu deixei um texto lá que eu vi de um trabalho sobre ela, que um cara fez, é um poema, está lá no grupo, e um filme que eu adoro, que é O Baile, e aquela timidez dos homens do início. Eu montei esse trabalho na Unirio, com Clóvis Levi. Ele sempre monta o baile. E é muito interessante. Eu sempre trabalho com meus alunos também, o baile. O que mais me chama a atenção, além da sensualidade, também de alguma timidez,
é a timidez de alguns homens ali, tão fofos. Ai, Aí botei lá. ver o baile do Héctor Escola. Vale muito, muito a ver. É um filme perfeito, assim, de muito viewpoint, sem saber que eles estão executando viewpoint, né? Eu botei também aqui, não é responsabilidade do diretor produzir resultados, mas sim criar circunstâncias para que algo possa acontecer. Então, é o que ela fala sempre, o diretor, eu acho que ele não tem que chegar com os resultados prontinhos, né? Lógico, lá no final tudo bem, mas no começo são provocações. São perguntas, não tem que dar. Então, o viewpoint também está muito nesse lugar, não dá tudo que você tem. Eu estou indicando tanto ver aquele Estado Zero do Netflix. Vale Eu vou ver se eu vejo esse final de semana. Essa série de 6 capítulos. Porque o ator e a atriz, eles não dão nada pra gente. A gente vai ficando instigado a ver mais. Vale, porque não tem super interpretação de caras e bocas. É tudo para dentro. E não é cabeção, é uma história real. E é com a Cate Blanchett, também, Cate Blanchett. Aqui também, ela fala que eu acho isso muito bacana, gente. Dá espaço para o ator criar. Não fica pedindo dele o tempo todo. Dá um espaço para a gente criar um pouquinho. Mesmo que esteja errado, tenha paciência. Ela fala isso. Tenho de dar espaço para eles poderem produzir seus próprios trabalhos antes de cobrar. O antes de cobrar foi eu que coloquei. Porque eu vi isso do Marco Antônio Braz, que ele foi na live que eu fiz, eu fiquei tão feliz quando eu vi aqui também essa mesma coisa, que ele falou assim, eu dirigi muito, mas eu fui muito cruel com os atores. E ele citou exatamente essa frase. Eu fui temido porque eu fui mal, exigi muito, mas é porque eu também queria resultados rápidos e não dei tempo para eles produzirem seus materiais. Isso eu achei tão bom. Não forçar as coisas a acontecerem no palco, deixá-las virem. Que ela fala, ensaiar não é forçar as coisas a acontecerem. Mas o Braz também fala sobre a questão, eu vi a live, né? Sobre a questão do trabalho de ator, que, como é que ele falou? Que ele, na humildade dele, ele viu que ele não trabalhava o ator direito, que ele aprendeu com Antunes, que ele foi aprender com Antunes, né? O Antunes... ele usou uma crueldade, né? Pelo que ele falou na live, que o Antunes trabalhava numa técnica um pouco mais cruel, né, com o ator, né? E aí ele aprendeu a lidar com o ator. Também o ator não pode passar muito a mão na cabeça. Isso que ele também falando, o ator não pode elogiar muito. Se elogiar muito, se perde se esse ator não sabe controlar, a atriz não sabe controlar a vaidade, a gente perde esse ator para a vaidade e essa atriz para a vaidade. Então, o Antunes, eu sei disso, porque já ouvi pessoas que passaram por lá, ele tirava primeiro a vaidade. E aí, não sei, bom, era o jeito dele trabalhar. Ele trabalhava em cima da pessoa, sabe? Aí cada um reflete aí. Se é legal eu falar da Fátima pessoa, ou se eu falar da Fátima artista. Eu preciso te dissecar Fátima pessoa para você produzir um material para mim? Não sei. Então, também Antunes de 70, veio do TBC, aí criou sua própria linguagem, tem uma outra vivência, uma outra década, uma outra história. Isso também eu tenho certeza que o Antunes fazia desse lugar dicotômico, também ele era cruel, mas ele era assim, ensaiar não é forçar as coisas a acontecerem, ensaiar é ouvir. O diretor ouve os atores ouvem uns aos outros. Você ouve o texto coletivamente, ouve pistas, mantém as coisas em movimento, experimenta. Não fecha uma questão. Isso eu achei muito bacana. A criação é de quem observa. Viewpoints, gente, é uma produção para fora. Lógico que depois você vai internalizar as obras que vocês vão fazer. Vocês vão fazer Chekhov, você vai ter que estudar o personagem, você vai ter que saber a história do personagem.
mas é trabalhando no espaço. O Ariane Muschini também tem esse lugar dentro da forma dela, do Teatro Soleil. O trabalho se faz na sala de ensaio. Você estuda, mas chega aberto. Chega podendo abandonar tudo que você estudou. É capaz. Entendeu? Você está em coletivo. Então, é a capacidade... Nossa, eu estou falando porque isso existe muito. É a capacidade da gente se abrir. Vamos aberto. Não vamos fechados trabalhar. Porque você pode ter uma desilusão, porque você não deixou completar a história. Vamos deixar completar as histórias. Aí ela fala que nossa realidade é criada pelo observador. O ato de observar alguma coisa muda essa coisa. A gente está falando mais do mesmo, né? Ouvir com o corpo todo. Ela fala, tento estar presente de maneira mais plena possível, que é ouvir com o meu corpo todo, instintivamente, o que acontece. Isso, a importância do desequilíbrio, a Fátima já falou, que eu também acho muito incômodo. Controlado. Mas ela é necessária. Ô, Bruno, eu tenho tive, né, um aluno aqui em Petrópolis, ele começou comigo novinho, lindo, menino lindo, Davi. Começou comigo com 9, 10 anos, sempre muito esperto, sempre muito talentoso, sempre. Mas ele, com 12 anos, com 13, ele começou... É difícil, o ator, na realidade, né, ele questiona muito, o garoto era muito maduro. E aí foi para as drogas. Desandou com 13, 14, e os pais prenderam. O pai dele até faleceu há pouco tempo. Os pais tentaram prender dentro do quarto mesmo, porque ele estava. Que aqui tem todo lugar da cidade de interior tem um point onde todo mundo fuma, né? Aqui tem um, em frente ao Museu Imperial. E ele ia para lá. E parou de fazer teatro. Hoje em dia ele está pela rua doido, o cabelo está com 15, 16 anos. É uma pena, mas ele sempre foi, desde pequenininho, muito maduro, muito questionador. É o que eu falo, desequilíbrio é importante, mas controlado. Tem que ter um controle, porque senão... Mas ele desequilibrou por causa de uma desilusão do teatro? Não. Tá. Eu acho... Da vida. Experimentações. Ele quis ir atrás de experimentações. Aí eu acho que está ligado à vida, né, Fátima? Aí a vida realmente... Você fez uma analogia com a vida, né? Aqui ela fala também uma coisa muito legal. Pesquise, analise, faça associações livres, conceitue. Isso eu lembro muito do Abu Janra, pelo pouco que eu tive com um velho. Prepare 150 ideias para cada cena. Que eu lembro do Abu Janra. Você tem que preparar 150 vezes uma intenção de andar. Não ande por andar. Se você colocou uma intenção, volta, cria outra intenção. Volta, você cria gavetas, né, para suas... Você cria mais coisas para o seu corpo, para a sua cabeça, para a sua mente. Eu lembro, ele dava 3 passos. Por que você andou? Não, porque eu tenho que chegar até a cadeira. Mas por que até a cadeira? Porque a cadeira que o Arthur Ui vai sentar. E se ele não sentar? Eu não ando. Então não anda. Não, então não ando. Ai, desespero, só de falar me dá um desespero. Eu falava assim, jovens, envelheçam. O ator tem que nascer tem que nascer velho. O ator tem que nascer velho. Nossa, aquelas provocações do Abu eram um querido. Mas para a arte ele era, nossa, uma coisa maravilhosa. Para a arte também, né? Ele era uma coisa maravilhosa, mas era tão afetuoso fora. Mas ele era tão provocador dentro, era tão dificinho. Mas fez coisas geniais, né? Posso fala, desculpa. Posso contar uma coisa que aconteceu com ele aqui em Vitória? Claro. Eu não lembro exatamente o ano, 2006, 2007, um desses anos. Tem um Festival Nacional de Teatro da cidade de Vitória que acontece sempre no mês de outubro. E aí
ele estava aqui com uma peça dele, era o espetáculo assim, o grande espetáculo de Fora que vieram dele. E aí ele estava no palco, acabou a peça, todo mundo levantou, bateu palma, 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 e ele olhando pra gente com aquela cara de que não estava como de poucos amigos. Aí ele olhou e falou assim: ok, muito obrigado por todo o carinho, respeito, mas eu estou cansado de ser aplaudido, eu quero ser provocado. Me provoquem e façam algo novo, não sei o quê, não vamos sair, saiam desse mesmo. Cara, todo mundo ficou assim. E no festival, a comunidade artística vai em peso, né? Estudantes, atores, diretores vão assim, ainda mais o Abujamra. Imagina você ter a oportunidade de ter aquele monstro no palco e você beber daquela fonte. E aí ele simplesmente tirou a gente assim, de todo e qualquer conforto e deixou a gente nessa situação desconfortável, do tipo, eu quero ser provocado, eu quero sair daqui. Enfim, aí ele foi. Aí a gente falou, então tá bom, né? Quando a gente tiver cacife para isso, a gente faz isso. O velho era incrível. Ele tinha uma frase ótima. Ele falou: se enforquem nas cordas da liberdade. Todo artista tem que se enforcar nas cordas da liberdade. Falava assim também: nós, velhos, somos os únicos contemporâneos do Brasil. Tunes, a Celso. Não surge nenhum contemporâneo. A gente envelhece, nós somos contemporâneos. Por quê? Trabalharam no risco o tempo todo, fazer aquelas peças do Nelson que ele fazia, o Casamento, o Alto da Compadecida, nunca mais esqueço que ele coloca a televisão. Alguém viu o Alto da Compadecida do Fudidos e Privilegiados? Era uma coisa genial. Chegava o Chicó, sei lá, o João Grilo, e em algum momento eles botavam a televisão, entrava a televisão, uma linguagem criada pelo Abujamra, e aí tinha toda a peça como seria sendo feita para a televisão. Coisa em 1990 e pouco, cara. Tipo, a gente... Hã? E aí, no palco, tinha 2 televisõezinhas, e era né, projetado a cabo encaixado na televisão, eles filmando, e a gente naquele teatro do Sina, grande, olhando para todo mundo para a televisãozinha. Isso é risco. Eu acho que os gênios estão nos riscos, até os atores e atrizes, assim, é risco. Eu acho Sean Penn, Daniel Day-Lewis, sabe? Aquela Julianne Moore. Nossa, tem tanta gente que trabalha no limiar do risco. Tem filmes que você não reconhece essas pessoas, sabe? É risco o tempo todo, é se provocar. Para quem não leu esse capítulo, o último parágrafo da página 136 resume ele todo, tá? Resume ele todo. Você pode ler, Fátima, enquanto você estiver... Para mim, ele resume. Pode não ler o capítulo, lógico que tem suas qualidades, mas, assim, se você não leu, estou com preguiça, pega a página 136 e lê o último parágrafo. Posso ler? Pode. Enquanto você estiver prestando atenção aos detalhes e aceitando a insegurança, andando na corda bamba entre controle e caos e usando os acidentes, permitindo o equilíbrio e entrando pela porta dos fundos, criando circunstâncias em que algo pode acontecer e ficar pronto para o salto, enquanto não estiver se escondendo e estiver pronto a interromper a lição de casa, algo certamente acontecerá e provavelmente será adequadamente desconfortável. Essa questão do desconforto, que é uma coisa que ela fala muito, né? Essa coisa do... Você está desconfortável, assim, como é que dá? Desconfortado, né? Está no desconfortável. Isso é bom, isso te alimenta para o salto. Que o desconforto é o estado de criação, né, Fátima? Todo estado de criação gera desconforto. Até a atriz ou ator que ainda não descobriu quem é aquela personagem, até o diretor que ainda não descobriu o que é aquela peça que você está dirigindo, ainda não sabe qual é a linguagem que você quer empregar. Ou desconforto. Você não tem ainda esses alunos todos. Se você olha para um aluno, nossa, eu trabalho no desconforto para mim aqui vendo vocês o tempo todo. Então, eu
tento me colocar o mais sincero possível, Uhum. o mais verdadeiro possível. O que eu não sei, eu não sei. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei falar, eu entrego para o outro falar, que pode saber mais do que eu. É a minha forma de agir. E é a minha forma de agir dando aula para os alunos, até criança. Tem coisas que eu realmente não sei. Eu não sei, eu vou pesquisar. Porque eu não sei tudo. Eu foquei em outras coisas. Então, quantas vezes já peguei turma de 25 de crianças de escola particular que pagam o curso, porque tem aquela coisa burguesa, e eu não tenho todos eles, porque tem pais que colocam suas crianças lá de 7 anos para tirar uma timidez, ou a van não vai passar lá naquele horário, então faz a aulinha de teatro, quando a van chegar, você já fez aulinha na Escola Nova, lá na Gávea. Então, eu passei muito. Então, como é que eu já tive 2 cadeirantes, já tive pessoas com Down na turma, e nunca tive experiência com isso. Como é que é sucesso? Eu acredito que foi porque eu tive report, as pessoas vieram falar comigo, foi um sucesso. Eu não sei, parece romântico, mas trabalha no limiar da sua verdade. Eu te entendo, eu sei. Trabalha na Aquela menina, Marlíria, trabalha com cegos. Gente, os alunos dela são cegos. Pois é. Está dando aula via plataforma. Eu fico assim, gente, eu reclamando dos meus, né? O curso dela. Eu faço questão de divulgar o curso dela no meu story. Eu vou divulgar também. Eu queria até fazer, mas terça eu não posso, quinta eu não posso, mas segunda eu vou. Gente, como é que dá aula para cego? Já pensou nisso, Abel? Você já teve algum aluno cego? Você já teve, Sandra? Não, a gente tem muita experiência com Down, é uma coisa que aparece muito para nós aqui. Volta e meia aparece, é uma dificuldade, é um desafio. Limitações de movimento, não que a pessoa seja um tetraplégico, algo do tipo, mas limitações, uma perna, um tronco, um braço, e isso já aconteceu em uma escala bem significativa. Agora, cego ainda não tive a oportunidade. O ano passado eu tive autista. E como isso toda aqui eu tenho todo ano. Esse autista já virou assim, indicação do terapeuta, já manda direto para a gente. Espectro. Então, veja bem, existem coisas no teatro que a gente vê na hora, principalmente a gente que é pobre, né? Iluminação. O iluminador vai no dia. Se a peça é 3 horas da tarde, ele chega às 9 horas para ver e a gente vai acertando. E como a cortina do teatro estava quebrada aqui do Centro de Cultura, eu falei, vamos dar um blackout. A gente dá um blackout de uma cena para outra. Eram contos de fadas, cada turminha do infantil do Baby fazia uma. Eu não sabia, gente, desculpa, que o autista ele tem verdadeiro pavor, né, do escuro. E aí, você está apresentando, Bruno? A gente está vendo isso. E aí ele se assustou com o escuro, com a luz acendendo, e aí não foi uma coisa boa. Então, assim, a nossa realidade, acredito que da Sandra, do Abel e a minha, é um pouco diferente da realidade do Vander e da Natália, que são atores. Porque o nosso... Quer ver um desconforto meu? Não sei se é da Sandra e do Abel, quando tem que escolher o elenco. O elenco para escolher o aluno certo, quem vai fazer o principal, o protagonista. Ai, gente, isso me tira do sono. É seleção natural. E eu acho também, dependendo da idade, pela presença não física, mas pela presença da pessoa. Eu sempre Sim, pela disciplina. Tem atores ótimos que já não fizeram protagonistas porque eu acho que de repente sabiam que eram ótimos, né? E aí acho que foi ruim isso para eles, para esses, né? Eu dava para aquela pessoa que estava presente com o coletivo, estava presente chegava, estava decorado. Mas também tem que ter um pouco de talento, né? Claro, senão você bota tudo... Não adianta a pessoa chegar e não ter talento, me desculpa. No meu caso, por exemplo, como eu trabalho, o Festival da Escola, ele é com o ensino médio, do primeiro e ao terceiro, né?
Os meninos, eles fazem essa divisão de atuação. Eu só entrego o texto pronto para eles e faço a divisão de grupos, né? Eu coloco como grupo, mas a equipe de produção que eu coloco. A equipe que vai trabalhar com figurino, com maquiagem, cenários, atores. A equipe de produção, direção, quem está na direção e na produção do espetáculo não envolve com a atuação. Eu faço questão de separar isso para que eles comecem a se organizar, né? Tem as equipes separadas. Iluminação, sonoplastia, tudo separadinho. Isso enquanto professora, né? Dando aula para eles no estado, quando estou no processo de montagem do Festival de Teatro dentro da escola. Mas enquanto eu também sou atriz também, eu também faço parte de um grupo de teatro, todas essas falas de vocês aí encaixam no meu dia a dia aqui, no meu cotidiano. Eu não fujo de nada. Mas no seu grupo de teatro é diretor ou diretora? Ou é você a diretora? Eu também você é atriz? Eu também trabalho na direção e na atuação. Tem trabalhos que eu consigo fazer a direção, tem trabalhos que eu vou para a atuação. Por exemplo, nesse momento eu estou trabalhando mais com a atuação. Né? A gente está fazendo muito trabalho de vídeo, então eu estou direcionando para esse lado. Ô, Bruno, só uma coisa. E nós que trabalhamos com adolescentes e crianças, tem uma coisa. Desculpa eu falar assim, mas os melhores atores meus que eu tenho, assim, às vezes, não vão bem na escola. Não me perguntem o porquê, mas os melhores são os que são piores na escola, tá? E os CDFs, às vezes, os CDFs que tiram 10 não são tão talentosos. A Castorina, que ela... Eu entrevistei a Castorina que está fazendo Zorra. Ela foi minha aluna há anos e anos e anos e anos. Ela faltava à escola e ia para o teatro. Ela falava que E aí, em 2011, depois disso, eu comecei a pedir boletim dos alunos. Eu montei Romeu e Julieta aqui no Centro de Cultura. E a menina que foi escolhida, 2 semanas antes da estreia, o pai tirou. Sim. Falou que não ia deixar porque eu surtei. E eu fiquei mal, tomei remédio, tive que arranjar às pressas outra menina, porque estava quase reprovada aqui no Bom Jesus Canarinhos. Sim. Então tem isso também. A gente tem que, antes de entregar o papel, Sandra, ligar para a mãe e perguntar como é que está na escola para saber se a mãe não vai surtar e tirar da peça. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Sandra. Aqui eu coloco como um bimestre. O aluno fica no primeiro semestre e eu determino um bimestre para que ele possa apresentar aquele processo todo. Então, eu defino o primeiro bimestre, a gente entra com conteúdo diferente, mas eu já faço a distribuição de material dos livros, dos textos bem no início e no segundo bimestre eu trabalho com eles o processo de criação. Para ficar mais fácil, né? Mas é avaliação, só tem aquela atividade naquele bimestre. Se o aluno não faz, ele vai ficar sem nota. Sim. Ô, Bruno, só um minutinho, vou atender um telefonema aqui, tá? Vamos lá, gente. Vocês receberam a apostila, né? Alguém leu? Chega a ler? Não. Eu queria dar um panorama rápido. Se vocês têm alguma dúvida sobre algum tópico, que eu mandei a apostila no grupo, e se vocês viram um vídeo também, que aquele vídeo é tão bacana, tão sugestivo, de 4 minutos. Mas eu não sei compartilhar o vídeo se a gente não viu aqui. A Bel, você sabe compartilhar aquele vídeo do WhatsApp? Você consegue fazer isso agora? Tá sem áudio. Tá? É super tranquilo. Você tá com o vídeo aberto. Ele tá no YouTube, não tá? Tá no... Eu botei no WhatsApp. Eu saio daqui e vou pro WhatsApp, né? Calma aí. Não. Tá vendo que tem uma telinha, uma tecla verde chamada assim, compartilhar?